é possível você fazer uma carreira filosófica inteira assim. Se você jamais tem um contato com a realidade. Tem filosofias inteiras que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade. Absolutamente nada. Vou dizer que, idealmente, o leitor de um livro de filosofia ele deveria ser capaz de puxar debaixo daquela exposição lógica as experiências que deram origem àquilo. Não precisa ser experiências que historicamente o autor teve, mas um análogo. É só através deste análogo, só através desta investigação imaginativa que você vai entender o que o sujeito está falando. Senão, é como se, vamos dizer, garotos de uma outra sociedade, que não a brasileira, que ficassem trocando figurinhas de jogadores de futebol sem saber o que é futebol. Entendeu? Os nossos meninos, eles trocam figurinhas de jogador de futebol porque eles têm ideia quais são os times, se esse jogador é melhor, se o outro... Então, aquilo significa... As figurinhas significam algo mais do que figurinhas. Significa todo, né, um mundo que não é um mundo impresso, não é um mundo de papel. Quer dizer, é um mundo de ações efetivas, né, praticadas ali no campo. Mas se você não sabe o que é futebol, mas sabe que aquelas figurinhas têm um certo valor de troca, ele pode prosseguir com o valor de troca sem saber, né, a que a figurinha se refere. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu li de filosofia escrito no Brasil, praticamente tudo, escrito por professores universitários, é assim. Não há substância de experiência por baixo daquilo. Há apenas um intercâmbio, vamos dizer, de símbolos convencionais. Ou seja, é realmente a troca de ideias, no sentido mais literal do termo. Eu tenho uma ideia aqui, boto a ideia, você tem uma outra, troca, mas não há referência disso ao mundo da realidade. E quando exprimido para mostrar a substância de realidade do qual ele está falando, o indivíduo fica absolutamente impotente, certo? Porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Quando você lê um romance, um poema, uma peça de teatro, você não tem uma dificuldade de reconstruir a experiência, porque essa obra é justamente a reconstituição de uma experiência, vamos dizer, originária. Né? Paul Claudel definia uma peça de teatro como um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você está ali revivendo o sonho, então você não precisa fazer esforço nenhum para isso, porque já está mostrado ali, tá certo? Então, deste sonho que você revive ali, você pode tirar várias conclusões. Quer dizer, o significado intelectual, o alcance intelectual daquela experiência não está dado por si mesmo na peça ou no romance. Você vai precisar fazer um esforço para tirar. Ou seja, você vai transpor aquilo da linguagem do sonho, da imaginação, para a linguagem dos conceitos. E é exatamente o contrário que você vai fazer num livro de filosofia. Está compreendendo? Quer dizer, você pode assistir uma peça e ela tem um filme, e ela tem um impacto muito grande para você sem que você o compreenda intelectualmente. Isso é perfeitamente possível. Quer dizer, você leva aquele susto, aquele impacto, aquela emoção, mas você não é capaz de traduzir aquilo, vamos dizer, numa linguagem filosófica, ou seja, você não é capaz de dizer em linguagem de conceitos o que aconteceu. Quer dizer, na transposição, vamos dizer, nesta tradução de uma linguagem a outra, aqui está todo o mecanismo da compreensão. Você trocar da linguagem poética para a linguagem filosófica e vice-versa, esse é todo o truque, tá certo? Nos dois casos, você tem de reconhecer a prioridade da experiência. A experiência que ela consiste dos dados, quer dizer, do material primário. As interpretações que você pode fazer podem sair erradas, mas os dados são os dados, não há o que discutir neles, né? Quando, ao assistir um filme, uma peça, ou ler um romance, você não consegue extrair os conceitos filosóficos que ali estão embutidos, que às vezes são vários conceitos, inclusive contraditórios, né? Isso quer dizer, você não teve uma experiência intelectual clara, tá certo? Mas, pelo menos, a experiência primária, vamos dizer, você teve. É como a coisa que acontece na vida. Acontecem muitas coisas para você que você não entende. Tá certo? Por exemplo, você está andando na rua, chega um sujeito e te dá 3 porradas.
Você não entende, você não sabe o que aconteceu. Você não tem explicação para aquilo, mas que você sentiu as porradas, sentiu. Não é isso? Agora, por exemplo, se você vê que o sujeito está bêbado, né? E que ele vem para cima de você e dá 3 porradas, bom, então essa experiência, de certo modo, ela é autoexplicativa. O sujeito bateu em mim porque está bêbado. Então, mas se vê uma pessoa que não está bêbado, um desconhecido, tá certo? E tinha de porrada, tá certo? Sem dúvida você sentiu a experiência, mas ela não tem, vamos dizer, um significado inteligível para você. Tá certo? Agora, quando você lê um livro de filosofia, você tem ali uma explicação que é inteligível. Só falta uma coisa, você não sabe a que ela se refere no mundo da realidade. Então ela é apenas uma articulação, vamos dizer, de juízos e conceitos possíveis, tá certo? Sem raiz no mundo dos fatos. E se é ser raiz no mundo dos fatos, você só pode dizer que aquilo é possível. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Tá entendendo? E quando você obtém uma certeza maior, é apenas uma certeza de ordem lógica. Ora, uma certeza de ordem lógica é, por assim dizer, uma certeza vazia. Nós sabemos, por exemplo, né, se x igual a y e y igual a b, então x igual a b. Mas o que é o raio do x, o que é o raio do b? Nós não sabemos. Nós sabemos que isso será verdade, pouco importante o que seja x, y ou b. Ou seja, nós temos a certeza de uma articulação lógica. Essa articulação lógica nos revela o quê? Não uma realidade, mas uma possibilidade. A lógica inteira é a articulação da possibilidade. É isso? Então, no máximo você fica sabendo que se acontece isso, então acontece aquilo também. Porém, aconteceu isso? Nós não sabemos. Então, se torna um conhecimento que pode ser exato, mas ele é vazio, ele não tem substância. Ele não se refere a nada. É possível você fazer uma carreira filosófica inteira assim. Se você jamais tem um contato com a realidade. Tem filosofias inteiras que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade. Absolutamente nada. Isso quer dizer que se não existe na formação filosófica do indivíduo uma certa preparação da memória, da imaginação, da fantasia e da expressão verbal correspondente, você não vai ser capaz de sondar o mundo de experiência que está por baixo das investigações filosóficas e você não saberá o que elas significam realmente. Você só sabe o que elas significam convencionalmente.